Ele derrotou o gigante Golias numa batalha onde Deus foi louvado. Mas a história não para por aí, e hoje vamos para a parte 2 da história do rei Davi. Fala pessoal, eu sou o Pedro. E eu sou o Davi, e sejam bem-vindos ao canal Anota Aí. E já se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha com todos os grupos de WhatsApp, mas nunca é para esquecer de mandar para aquele seu amigo desviado. Antes da gente começar a história, se você ainda não viu a parte 1 da história do rei Davi, para esse vídeo. Vou deixar o link aqui nos cards e vai lá, assiste a parte 1, aí quando você terminar você volta pra cá, fechou? Depois daquela batalha épica contra Golias, Saul então pediu que Davi ficasse ali no seu reino, na sua tenda, por acaso, e que não voltasse mais para casa. E Jonatas, filho de Saul, fez uma grande amizade com Davi, tanto que os dois fizeram uma aliança. Amizade! E Davi saía para onde Saul quisesse que ele fosse, pois Saul colocou Davi como chefe de parte do exército dele. E todo o povo se agradava de Davi. Em 1 Samuel 18:5 diz: tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isto agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Porém, Davi teve um certo probleminha. Num determinado episódio, após uma das suas batalhas, ele estava voltando para o seu campo, junto com o seu exército. E algumas mulheres começaram a cantar. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com essa história. Ele pensou o seguinte: colocaram que Davi venceu dezenas de milhares e eu milhares. O que mais vai acontecer? Vão dar o reino para ele também? Daí em diante, Saul começou a olhar para Davi com inveja. No dia seguinte, um espírito maligno se apoderou de Saul. E Davi, que já estava perto, pegou novamente sua harpa e tentou tocar para Saul, para ver se ele acalmava. Porém, Saul, possesso de raiva, tinha uma lança na sua mão e tentou acertar 2 vezes a lança contra Davi. E Davi, nas 2 vezes, conseguiu se desviar. Você, atribulado, faça como Davi, que desviou das lanças. Se desvie do pecado, não da presença de Jesus, fechou? Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor havia abandonado, e agora estava com Davi. Davi, porém, continuava seu serviço como chefe, um chefe de tropa. Ele tinha mais ou menos 1000 soldados. E o Senhor era com ele. Ele tinha êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Todo Israel e Judá, porém, gostava de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Sabe que hora é agora? É a hora da curiosidade. Você conhece o livro de Salmos da Bíblia? Você sabia que Davi é o maior autor dele, porém não é o único? Pois é, 73 salmos são atribuídos a Davi. Porém, existem outras pessoas que também escreveram um livro, como Salomão, que escreveu 2 livros, e os filhos de Corá, que escreveram 11 livros. A gente vai deixar aqui uma tabela completa com todos os escritores de Salmos, fechou? Dá uma olhada lá. Bom, voltando para a história, Saul então disse para Davi: aqui está minha filha mais velha, Merabe, e a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: não o matarei, deixo isso para os filisteus. Gente, dá pra ver literalmente que Saul estava cheio de más intenções com Davi. Mas Davi falou: quem sou eu e quem é minha família para eu ser genro do rei? Então, quando foi chegado a hora de dar Merabe, que era a filha prometida de Saul, ela foi entregue a outro homem, chamado Adriel. Não! Porém, a outra filha de Saul, chamada Mical, gostava de Davi, e Saul ficou sabendo disso. Gostou muito dessa ideia, mas cheio de malícia no coração. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: eu a darei a ele, para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair na mão dos filisteus. Então Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Davi achava muito difícil ser genro do rei, porque naquela época, pessoal, era mais difícil. Por quê? Porque o homem geralmente dava dotes para a família da noiva, como propriedades ou até animais, em troca ali do casamento. Porém, Saul teve uma ideia disfarçada de armadilha. Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não quer outro preço pela noiva além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Pois é,
além de Davi matar 100 filisteus, tinha que meio que arrancar o prepúcio deles também, que hoje em dia a gente conhece como fimose. Que nojo. E além de arrancar, tinha que entregar isso tudo para Saul. Davi, apesar de tudo, gostou da ideia, porque seria tipo um dote pro rei, foi o que o rei pediu, entendeu? Porque Davi se achava indigno, pobre, a família pobre e tal. Então Davi gostou da ideia. Beleza, vou fazer. Só que ele fez mais do que Saul pediu. Ele e os soldados de Davi, 200 filisteus, não foram 100 que Saul pediu não. 200. E Davi arrancou o prepúcio de todo mundo. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! E entregou ao rei Saul. Mesmo que fosse uma armadilha, Deus não deixou que Davi fosse pego por ela. E Davi saiu mais uma vez vitorioso da batalha. Saul então cumpriu o prometido para Davi. Ele entregou Mical em casamento para Davi. Porém, Saul temeu muito Davi, porque Deus estava com ele. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto de sua vida. Os filisteus continuavam saindo em batalha, porém Davi sobressaía todos eles e era mais habilidoso que os oficiais de Saul, o tornando bastante famoso. E então... Só na parte 3 agora. Então, pessoal, anota aí. Na nossa caminhada, existem pessoas que vão tramar planos contra nós. Como, por exemplo, José. Os próprios irmãos tramaram um plano contra ele, vendendo ele como escravo. Mas quando Deus tem um plano na sua vida, meu amigo, as coisas vão dar certo no final. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E assim como Davi, por mais que Saul fez a armadilha contra ele, Davi se sobressaía e Deus era com ele. Então, meu irmão, continua perseverando, orando, mas sem mimimi. Não é só porque o irmão não te deu paz do Senhor que ele tá te perseguindo, não. Se controla. Beleza? Fala pessoal, estamos chegando no final de mais um vídeo e essa é a parte 2 da história de Davi. Eu não sei quantas partes vão ser da história de Davi. Ainda a gente ainda tá na parte 2. Vai ter parte 3, 4, 5, 6, 20, não sei. Mas se você gostou, compartilhe em todos os seus grupos de WhatsApp, manda pro seu professor, manda pros professores de escola dominical, manda pro seu chefe, manda pros seus primos, manda no grupo da família. Mas não se esquece de mandar para aquele seu amigo desviado. Vai que ele assiste esse vídeo e aceita Jesus. Em vez de deixar aqui, eu vou deixar aqui a indicação do vídeo, os 10 personagens mais fortes da Bíblia. E um deles você já sabe quem é. Valeu, tamo junto.